Pessoal, vamos lá então. Olha só, na aula passada nós começamos a trabalhar com isomeria. A gente vai dar sequência na aula de hoje, tá? Com relação à isomeria e com relação aos isômeros. Então, ó, só fazendo aqui um breve resumo referente à aula passada, eu só dei uma melhorada aqui na teoria dos slides para ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui como é que funciona o processo da isomeria. E analisando, então, fazendo um resumo aí, eu acho que vocês estão vendo aí na apresentação, né? Acho que está tudo ok aí, acho que não tem problema nenhum. Olha só, isso aqui foi o que nós vimos na aula passada. Eu só quero fazer aqui uma colocação aqui de exemplos para facilitar a vida de vocês quando a gente está falando de isomeria, tá? Primeira coisa, eu coloquei esse quadrinho aqui no início do nosso texto para você estabelecer aqui a conexão em que, enquanto nós trabalhamos com isomeria, a gente está falando aqui em isomeria, basicamente isomeria plana ou constitucional, tá? Isomeria espacial ou estereoisomeria, que nós chamamos. Então, aqui nós estamos trabalhando com a isomeria na geometria plana, vamos chamar assim. Você está no plano 2D, tá? E aqui você está trabalhando com a isomeria, em que você está observando aqui já um plano distinto, que é um plano 3D. Nossa, Zé, então tem essas diferenças. Sim, tem essas diferenças. Então, nessa isomeria plana ou constitucional, que a gente começou a ver semana passada, você pode ter aqui, ó, a maior parte delas, função, cadeia, posição, e a própria metameria, que é um tipo de isomeria de posição, tá? Esses 4 tipos aqui, ó, é o tipo de isomeria que nós chamamos de isomeria estática. Então, é fácil de você guardar. Nós vimos esses tipos na semana passada. E hoje, a gente vai ver que entre as isomerias de plano ou constitucional, você não tem apenas a estática. Você vai ter também a isomeria que nós chamamos de isomeria dinâmica, tá? E nessa isomeria dinâmica, a gente vai ter aqui a isomeria que nós chamamos de tautomeria, que é a que a gente vai ver hoje, vai ver daqui a pouco. E nas isomerias 3D, ou isomeria que nós chamamos de estereoisomeria, tá? Nós vamos ter aqui a isomeria, tá? Geométrica e a isomeria, tá? Óptica. Na isomeria espacial, a gente tem a geométrica e tem também a óptica. Então, aula passada, nós tivemos a oportunidade de enxergar que isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém fórmulas estruturais diferentes. Aí, para citar um exemplo, nós demos esses 2 exemplos aqui, o butano e o isobutano. Só que dentro dessa isomeria estática, dentro dessa isomeria plana estática, nós tivemos a oportunidade de estudar aqui a isomeria de cadeia, tá? E nessa isomeria de cadeia, quando você tem diferenças aqui entre as cadeias entre os átomos de carbono, nós podemos aqui colocar algumas situações diferentes da química orgânica, como quando você tem uma cadeia normal, uma cadeia ramificada, uma cadeia aberta insaturada, uma cadeia fechada saturada, uma cadeia aberta insaturada com uma cadeia fechada insaturada, uma cadeia homogênea, uma cadeia heterogênea, enfim, nós propusemos aqui várias condições para que nós tivéssemos a obtenção daquilo que nós chamamos de isômero. O que você não tinha, e que agora você vai ter, tá? São esses exemplos aqui que eu coloquei em se tratando de cadeia, tá? Aqui, por exemplo, eu dei um exemplo clássico entre uma cadeia ramificada e uma cadeia normal, quando a gente está trabalhando com isomeria, e aí você vai enxergar o seguinte, olha só que legal. Aqui, por exemplo, eu tenho o metilpropano, né? Mas veja você que eu tenho aqui uma cadeia com 3 carbonos, o radical metil. Então, eu tenho uma ramificação, tá, nesse segundo carbono. Então, você tem aqui, então, uma cadeia ramificada com 4 carbonos, tá, e 10 hidrogênios. E aqui, da mesma forma, quando você
escreve o butano, você tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Só que aqui você está numa cadeia o quê? Uma cadeia normal, tá? Uma cadeia normal sem nenhuma ramificação, porque a sequência de carbonos é colocada, então, aqui um após o outro. Aqui não, aqui você já tem essa ramificação radical metil. Mas ambos, tanto o metilpropano quanto o butano, se você for escrever a fórmula deles, a fórmula molecular, você vai escrever C4H10. Então, essa isomeria que a gente chama de isomeria de cadeia, que é um tipo de isomeria plana estática, tá? Aí você vai ter aqui uma isomeria de posição. Posição referente ao que, Zé, que nós vimos na aula passada? Pode ser com relação à diferente posição, por exemplo, de um radical do composto. Ah, o radical metil está diferente, está no carbono 2, outro está no carbono 3, pode ser. Pode ser em relação à diferença de posição em relação, tá, a uma insaturação, que nós vimos também, ou pode ser em relação a um grupo funcional qualquer, a diferença de posição. Então, aqui, coloquei um exemplo para vocês, de isomeria aqui de posição, coloquei em função da tripla ligação, no caso seria da insaturação, tá? Então, aqui você tem o mesmo composto, ou seja, 2 compostos com a mesma fórmula molecular. Isso aqui vocês não tinham na aula passada, depois da aula eu passo, continuo passando os slides aí para vocês, ou o documento do Word, tá? Do nosso quadro aqui. Então, por exemplo, aqui você tem o butino 1-ino. Então, o que acontece? No carbono 1, você tem aqui uma insaturação, tá vendo? E aqui você tem o but 2-ino. O que acontece aqui, ó? No carbono 2, você vai ter essa insaturação. Então, ó, o que difere os dois compostos aqui em termos de isomeria? Ambos são isômeros, porque apresentam a mesma fórmula molecular. Mas o que difere é exatamente a posição onde se encontra a insaturação. Tá vendo? E aí você vai ter também, que é muito importante, muito comum nas provas, etc. tal, a isomeria de função, né? No caso da isomeria de função, aí nós colocamos para vocês aqui os pré-requisitos, em que normalmente você vai trabalhar com essas 3 situações aqui, e uma delas eu exemplifiquei agora para vocês, para ficar mais fácil vocês observarem. Você pode trabalhar com álcool e um éter, ou você pode trabalhar com aldeído e uma cetona, ou você pode trabalhar com ácido carboxílico e um éster. Bom, o que eles têm em comum, Zé? Olha, todos eles vão apresentar aqui a mesma fórmula, que nós chamamos de fórmula molecular, tá? Até porque é o pré-requisito para ser isômero. Aí, o que eu fiz aqui, olha? Aí eu estabeleci para vocês aqui exemplos distintos. Zé, que legal. Por exemplo, eu peguei um desses exemplos aqui que eu coloquei para vocês, aldeído e cetona, tá? Que apresenta essa fórmula molecular aqui, ó, CnH2NO. Então, eu peguei aqui propanona e peguei aqui o propanal. Então, esse aqui é o aldeído, tá? Que a gente chama de aldeído propanóico, é derivado do ácido carboxílico, beleza? E aqui eu tenho a propanona, que é derivado aí de um solvente que é muito utilizado para você remover o esmalte da unha, que é a acetona, que é o nome comercial. Então, qual que é a diferença entre eles aqui quando eu olho, Zé? Em termos de fórmula molecular, nenhuma, tá? Ambos apresentam 3 carbonos, apresentam 6 hidrogênios, tá? E um oxigênio. Então, eles apresentam aqui a mesma fórmula molecular. Agora, a disposição dos átomos que difere, obviamente formando aqui, ó, 2 funções distintas. Então, aqui eu tenho um C-O, aqui eu tenho, tá, uma cetona, e em contrapartida, do lado de cá eu tenho um aldeído. Ah, então aqui você tem uma função diferente, né, Zé? Que está em vermelho. Você tem 2 funções, cetona e aldeído, sim, para isômeros, tá? Aí fica claro para você estabelecer a visualização. E nós vamos ter aqui também, agora com um exemplo, eu vou ter aquela isomeria que nós chamamos de isomeria de compensação, ou metameria, tá? Que é a mesma coisa. Então, isomeria de compensação
ou metameria. E nesse caso aqui, ó, você tem aqui a metameria, aqui, ó, metameria. Então, vamos colocar assim, ou metameria, que são isômeros de mesma função química, tá? Então, você vai trabalhar agora com a mesma função química, porém, você vai ter aqui a diferença na posição daquilo que nós chamamos aqui de heteroátomo, tá? E nesse caso aqui, você tem o heteroátomo aqui, que é o oxigênio. Então, olha, mesma função, porém, posição distinta. Nesse caso aqui, ó, o oxigênio está próximo de um radical metil, e nesse caso aqui, o oxigênio está no meio do composto, ele está próximo de dois radicais etilas, tá? Então aqui você tem o etoxetano, que aliás a gente já tinha dado como aqui exemplo, e aqui você tem o metox, tá? Propano. Então tá aqui, ó, o propano aqui e o met aqui, ó, metox, propano e o etox propano. Nossa, Zé, então nesse caso aí, ó, você tem então essa condição, né? Sim, eu tenho uma condição bastante comum de éter, né? Onde você tem uma metameria ou você tem uma isomeria de compensação, metameria. Um detalhe, pessoal, até aqui nós estamos trabalhando com isômeros que nós chamamos então de isômeros planos e estáticos, tá? Que é estático? Os átomos, eles não se deslocam ao longo do processo da isomeria. Agora, nós paramos aqui na aula passada nessa tautomeria aqui, tá? Então, qual que é a diferença de metameria para tautomeria? Então, a primeira diferença significativa é que na metameria eles são então estáticos. Já no caso da tautomeria, será que ela vai ser dinâmica? Por que ela é considerada uma isomeria dinâmica, tá? Então, nesse caso, basicamente, o que você vai ter? Você vai observar, tá? Que ela é um caso, digamos assim, um caso especial de isomeria de função. Por quê? Porque nesse caso, embora os isômeros pertençam a funções químicas diferentes, tá? Tem um detalhe interessante. Então, tem funções químicas diferentes, só que tem um detalhe interessante. Normalmente, você vai analisar aqui a condição de estabilidade química. Então, nessa condição, normalmente, um vai ser mais estável do que o outro, tá? Então, se um é mais estável do que o outro, Zé, o que isso vai decorrer dessa tautomeria? Eu vou dar o exemplo aqui, você vai ver como que é esse exemplo. Então, além de um ser mais estável, ambos têm a mesma condição de solubilidade. Por exemplo, em solução aquosa. Eles podem existir simultaneamente nessa solução aquosa, mantendo na termoquímica aquilo que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, tá? Então, como você tem aqui um equilíbrio dinâmico, um isômero, ele pode se transformar em outro por aquilo que nós chamamos pela movimentação simultânea entre um átomo de hidrogênio e uma dupla ligação. Nossa, Zé, mas como que isso acontece? Tá? A gente vai ver como é que acontece a tautomeria, ou isomeria dinâmica. Mas lembrando que ainda na tautomeria ou isomeria dinâmica, o que nós temos aqui é um caso de isomeria plana ainda, ou constitucional, tá? Nós ainda não temos uma isomeria geométrica, cis-trans, ou uma isomeria espacial óptica. Nós não temos isso ainda. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Zé, mas mostra para a gente como é que acontece essa transposição. É fundamental que você enxergue aqui, a partir dos exemplos, essa transposição. Eu coloquei aqui, ó, 2 exemplos para ficar fácil para vocês enxergarem aqui esse aspecto da tautomeria, tá? Ou da isomeria dinâmica. Olha o que acontece.
que eu disse para vocês? Você tem funções diferentes. Aqui eu tenho uma cetona e aqui eu tenho um enol. O que vai estabelecer aqui, ó, a diferença entre a cetona e o enol, Zé? O que vai estabelecer a diferença aqui é exatamente, ó, o movimento entre o átomo de hidrogênio, tá? E o movimento entre a dupla ligação. Então, você está vendo aqui, ó, só para você enxergar bem aí, para não ter problema. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho, então, na cetona, na propanona, eu tenho aqui uma dupla ligação com o oxigênio. Aí você tem a dinâmica, ou seja, você tem o movimento dessa dupla ligação, que ela vem para cá, ó. A dupla ligação, ela desce entre os carbonos, tá vendo, ó? Ela desce entre os carbonos, e aqui estabelece uma ligação sigma apenas, uma ligação simples. E aqui o que era apenas uma ligação sigma, tornou-se uma ligação sigma e uma ligação pi, tá? Aí olha só que legal. E esse hidrogênio, Zé, como você aumenta uma ligação aqui com a dupla, logo você perde um ligante. Qual que é esse ligante? O ligante é o hidrogênio. Bom, se o ligante é o hidrogênio, um hidrogênio, ele vem para cá, para o oxigênio. Aí ele vai estabelecer aqui, então, a formação de uma hidroxila. Tá vendo? Então, o hidrogênio liga-se ao oxigênio, formando, então, uma hidroxila. Ah, então, Zé, nessa condição, eu tinha aqui uma cetona, e ela deixou de ser cetona e passou a ser um enol, né? Que é uma modalidade, digamos assim, álcool, né? Derivado do álcool, ligado aqui ao OH, só que ele tem uma insaturação, tá? Ah, mas quando eu analiso esses dois compostos, bom, ambos têm 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Não mudou. Então, no caso, tá, específico, quando nós estamos trabalhando com tautomeria ou isomeria dinâmica, por que ela é dinâmica? Porque você tem um deslocamento entre as ligações e, além de você ter um deslocamento entre as ligações, você vai ter aqui, além do deslocamento, você tem também, tá, o deslocamento do hidrogênio junto com a insaturação. Então, aqui embaixo, ó, para ficar de uma forma mais simples de você enxergar aí, ó, olha o que está acontecendo aqui, ó. O hidrogênio, ele deslocou para esse carbono, está aqui, ó, para o primeiro carbono, e a dupla ligação, ó, se deslocou, tá, para o oxigênio. Ou vice-versa, como nós vimos aqui, tanto faz. Você está vendo aqui, ó, essa seta dessa forma, que nós temos aqui o princípio da reversibilidade aqui das reações químicas, tá? Então, você pode ter aqui a forma cetônica ou a forma que a gente chama de forma enólica, do enol, tá? Nossa, Zé, então isso é bem facinho, né? Só que, a partir daqui, a gente já encerra essa parte de isomeria constitucional, tá? Plana, tanto a plana dinâmica quanto a plana, a gente chama de plana estática. Então, encerramos a estática, encerramos a dinâmica. E a partir daqui a gente começa aqui, ó, na isomeria espacial. Aí a gente vai falar um pouquinho da isomeria espacial, e estabelecer aqui alguns compostos. Primeira coisa que a gente vai falar da isomeria espacial, tá? A isomeria espacial é dividida em 2 tipos de isomeria. Então, você vai ter a isomeria geométrica, cis-trans, e você vai ter aqui cis, você vai ter a obtenção de compostos, tá? No mesmo plano geométrico, e você vai ter os compostos que a gente chama de trans, quando eles estão em planos geométricos distintos. E além dessa geometria ou isomeria espacial, que depende da geometria espacial geométrica, a gente vai ter também aquela que nós chamamos de óptica. Aí ela vai estar condicionada à luz, tá? Vai estar condicionada a uma capacidade que a luz apresenta, que é a capacidade de polaridade. Então, você vai ter essa situação. Então, presta atenção. Primeira coisa, como é que eu vou estabelecer essa condição
entre uma isomeria geométrica e uma isomeria que nós chamamos aqui de óptica. Primeiro, vamos lá para a isomeria geométrica. Aqui eu coloquei alguns pré-requisitos fundamentais, tá? Para que nós possamos obter, então, esse isômero geométrico. Então, por exemplo, primeira coisa que eu tenho que ter aqui, ó, você vai guardar para mim aí. Depois eu vou te passar isso aqui já. Isso aqui eu já fiz numa outra aula, eu só estou aproveitando aqui para que a gente ganhe mais tempo. Então, olha só, a primeira coisa que você vai ter, ó, a necessidade, tá, de uma dupla ligação entre carbonos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que ter aqui, ó, para que ocorra a isomeria geométrica carbono com carbono e a presença de insaturação, tá? E outra necessidade também que eu vou ter aqui, ó, ligantes diferentes em cada carbono da dupla ligação. Já vou mostrar para vocês aqui. Então, você tem aqui, ó, os isômeros, que a gente chama de isômeros, tanto cis e trans, eles vão diferir, então, tão somente pela disposição espacial onde eles se apresentam no composto. Agora, qual a diferença? Nos isômeros cis, os ligantes iguais ficam do mesmo lado do plano da dupla ligação. Já vou mostrar para vocês. Já no isômero trans, os ligantes iguais, escrevi errado aqui, né? Iguais ficam de lados opostos ao plano da dupla ligação. Ah, mas como que isso acontece, Zé? Dá uma olhadinha aqui, ó. Muito fácil você enxergar esse processo de isomeria, tanto cis quanto trans. Então, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho dois compostos que apresentam, da mesma função química, que apresentam a mesma forma molecular. Aqui eu tenho 1,2 de cloro etileno, tá? Ambos os compostos são parecidos, mas não idênticos. Por que que eles não são idênticos? Porque existe aqui uma diferença na colocação do cloro, tá? Em relação ao hidrogênio. Por que que esse composto, quando a gente recebe, ele recebe o nome de cis, e esse composto ele recebe o nome de trans? Muito fácil. Olha só, aqui eles estão no mesmo plano geométrico, estão do lado de cima, então são cis. Os hidrogênios também estão no mesmo plano geométrico, também são cis, tá? Já nesse caso aqui, ó, você tem um plano transversal, tá vendo? Ó, então quando você tem um plano, tá, transversal entre os ligantes do carbono, então aqui você tem o cloro e o cloro, hidrogênio e hidrogênio. Eles não estão no mesmo plano aqui, ó, estão no plano transversal. Então, nesse caso, transversal, a gente chama de plano trans. Ah, Zé, então, tecnicamente, quando eu olho para esse composto, parece que é o mesmo composto, né? Parece, mas quando você tem, então, uma situação dessa, você vê claramente, tá? Que você tem compostos, na verdade, com planos de disposição dos átomos em condições diferentes, em condições diferenciadas. Aí você fala assim, bom, mas aqui, Zé, acontece a mesma coisa? Sim, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Tem os dois radicais metil nesse plano, tá vendo aí, ó? Radical metil e radical metil. E os hidrogênios nesse plano. Então, eles estão no plano simétrico, né? Então, há uma simetria. Então, a gente chama aqui de cis. Aqui você tem ambos em planos transversais. O composto é o mesmo? É o mesmo composto, mas só que eles se encontram em planos transversais. Então, aqui nós chamamos de geometria, tá? Ou de óptica, ou óptica não, desculpe, isomeria geométrica trans e isomeria geométrica cis. Agora, tem um outro detalhe também, né, Zé? Essa isomeria, ela só ocorre em cadeia aberta? Não, você toma cuidado. Agora, com relação a essa condição, principalmente se tratando da prova da Unifenos, tá? Então, essa isomeria, ela não vai ocorrer apenas em cadeia aberta, não. Ela pode ocorrer também em cadeia fechada, tá? Ah, mas como é que eu vou ter aqui uma isomeria baileriana, por exemplo, tá? Ou isomeria que acontece em cadeia fechada? Eu vou te mostrar aqui
E dou em seguida já para você aqui o exemplo que fica claro aqui para você não esquecer para a prova, tá? Então, para que você tenha uma isomeria, aqui em cima nós tivemos então uma cadeia alifática, uma cadeia aberta, e aqui embaixo a gente vai ter uma cadeia fechada. Então, quais são os pré-requisitos? Bom, você tem um pré-requisito aqui fundamental. Em pelo menos 2 átomos do carbono do ciclo, deve-se encontrar 2 ligantes diferentes entre si. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que você está olhando aqui o ciclo, tá? Você tem um ciclo aqui propano. O que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho o carbono com 2 ligantes diferentes. Então, a primeira coisa que você deve procurar, em se tratando de uma questão que envolva isso, isomeria, tá? Geométrica. Então, aqui eu tenho hidrogênio e cloro. O mesmo carbono com 2 ligantes, pelo menos, diferentes entre si, tá? Aqui, idem, tenho hidrogênio e cloro. Agora, eu olhei no ciclo, a mesma regra que eu estabeleci para a cadeia de cima, eu vou estabelecer para a cadeia de baixo. Nossa, Zé, então é fácil, né? Bem fácil. Então, dá uma olhadinha para cá, aqui, ó. Aqui, ó, o que está acontecendo? Você tem uma simetria, né? Ó, os 2 cloros estão do lado de baixo, desses carbonos, e os hidrogênios estão do lado de cima. Então, aqui você tem uma condição cis para esse composto. Agora, aqui não, ó. Eles estão em condições transversais, tá vendo? Igualzinho aconteceu aqui. Ó, hidrogênio, hidrogênio, em situações transversais, cloro, cloro, em situações transversais. Nossa, Zé, então, nesse caso aqui, ó, você pode ter também uma isomeria, tá? A partir de uma cadeia cíclica ou fechada, que a gente vai estabelecer um nome aqui, ó, que é bayeriana, tá? Bayeriana, ou também conhecida como isomeria geométrica de cadeia cíclica, que é a mesma coisa. Então, pode acontecer tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada, né, Zé? Isso. Pode acontecer em ambas cadeias. E dessa forma, tá? Os isômeros... Ah, uma observação. Qualquer questão de vestibular que envolva VOF, ou para você detectar quais são as alternativas que estão de acordo, ou quais são as alternativas que a gente chama de alternativas fracassadas, qualquer questão que envolva isso, você tem que tomar muito cuidado com um detalhe. Presta bem atenção. E aqui, se você quiser colocar no seu caderno, ou posteriormente aí, tá, no documento que eu vou enviar, se você quiser colocar um destaque maior, eu sugiro que você o faça, tá? Sem medo de errar. Principalmente concernente a essa observação. Zé, essa observação aqui, ó, ela é muito importante? Ela é extremamente importante. Depois, mais à frente, vocês vão entender por que ela é extremamente importante. Olha só que eu coloquei aqui, ó. Os isômeros, tanto cis quanto trans, eles apresentam o que nós chamamos de propriedades físicas, então, o quê? Diferentes. O que é isso, Zé? Se eles apresentam propriedades físicas diferentes, você pode ter aqui, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? Diferentes entre si. Embora eles são compostos, digamos assim, idênticos na fórmula molecular, mas eles apresentam aí a disposição entre os ligantes de uma forma cis ou trans. Então, isso interfere muitas vezes nas propriedades físicas do composto, principalmente ponto de fusão e ponto de ebulição. Agora, em contrapartida, olha o que eu coloquei aqui, ó, as propriedades químicas dos isômeros, tanto cis quanto dos isômeros trans, elas são idênticas, tá? O que é isso, propriedade química? Dá um exemplo para a gente. Então, a capacidade, por exemplo, de solvência dos compostos. Aí você tem a capacidade que um composto apresenta de solubilidade, tá? De dissolver-se em água, por exemplo. Então, nesse caso, as propriedades químicas entre os isômeros são idênticas, são iguais. Apenas há uma alteração em relação às propriedades físicas, tá? Ô Zé, bom, tudo bem. Então, agora nós já aprendemos isomeria, tá? Geométrica, aprendemos isomeria plana, tanto estática, ou isomeria constitucional ou plana, tanto estática quanto
dinâmica, tá? No caso da tautomeria. E agora a gente vai ver aqui, Zé, para a gente continuar a aula, a isomeria óptica. Vamos começar a isomeria óptica. Bom, a primeira coisa que nós vamos ter aqui, né, que a isomeria óptica é um caso de isomeria espacial. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, tá? Então, como é um caso de isomeria espacial, os isômeros aqui eles vão se comportar de uma forma que depende da luz. Portanto, se depende da luz, você já deve ter visto com o Eric, toda a parte de óptica já, com certeza, e você viu algumas características da luz, como, por exemplo, a capacidade que, em determinadas condições, a luz ela tem de desenvolver, então, a sua polarização. Tem a questão do Ray-Ban, etc. Tal. Então, você tem aqui, ó, os isômeros apresentam a propriedade de desviar o plano de vibração da luz, principalmente aqui se tratando de luz polarizada. Então, primeira coisa, quais são os pré-requisitos aqui para a ocorrência da isomeria óptica? Primeira coisa que você não pode esquecer, para a isomeria óptica, eu vou ter que ter aqui um carbono, que a gente vai chamar de carbono assimétrico, ou também conhecido como quiral. Lógico, tá? Que você já cansou de ouvir falar sobre esse carbono assimétrico ou quiral. E uma segunda situação, você vai ter que ter uma diferença entre as duas moléculas, tá? Que nós estamos comparando aqui como isômeros ópticos. Essa situação que distingue as duas moléculas, a gente vai chamar de assimetria molecular. Bom, então tem que ter esse carbono, Zé, quiral ou assimétrico, e a gente vai ter que ter aqui uma assimetria molecular. Então, ó, nesse carbono assimétrico ou quiral, o que acontece? É um carbono que a gente vai ter aqui, ó, as 4 valências ou 4 radicais diferentes. O que é isso, Zé? Então, já coloquei um exemplo aqui do carbono quiral para vocês. Então, vai ter que ter aqui, ó, tá? Os 4 radicais ligados à sua valência aqui, ó, diferentes. Também, obviamente, creio que é uma matéria que vocês já viram ao longo do ensino médio, quer seja onde vocês estudaram, tá? Você tem aqui o seu carbono quiral. Olha só, nesse carbono quiral, você tem aqui um radical, butil, sec-butil, tá? Você tem aqui, ó, um metil. Você tem aqui a função orgânica que define esse composto. Nesse caso aqui eu tenho um OH, só com ligações insaturadas, portanto eu tenho um álcool. E tem um quarto ligante aqui, ó, que é o hidrogênio. Tá vendo? Então, isso é o que nós chamamos de carbono assimétrico ou quiral, em que você vai ter todos os ligantes diferentes. Então, isso é um pré-requisito fundamental para a gente ter aqui, tá? O estudo adequado da óptica, da isomeria óptica. Agora, quais são outros pré-requisitos, Zé? Bom, eu preciso de luz natural? Preciso. Então, você tem que essa luz natural, ela apresenta aqui ondas eletromagnéticas em infinitos planos de vibração, tá? Esse é um conceito da física. Outra coisa, é necessário que eu tenha uma luz polarizada? Sim. O que é uma luz polarizada? Então, normalmente, essa luz polarizada, ela tende a vibrar no único plano, certo? Vocês aprenderam também na física. Agora, qual outro pré-requisito? A gente pode estabelecer mais pré-requisitos aqui, Zé? Podemos, com certeza. Por exemplo, vamos estabelecer outro pré-requisito aqui, ó. Aquilo que nós chamamos de SOA. O que é SOA mesmo, Zé? Substâncias. Na química, nós chamamos de substâncias opticamente ativas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Substâncias opticamente ativas, tá? SOA. O que é isso, essas substâncias opticamente ativas? O que é esse negócio aí?
Então, olha só, vamos chamar assim, são substâncias que desviam o plano de vibração da luz polarizada, tá? São substâncias que desviam, vamos chamar assim, né? O plano de vibração, o plano de vibração da luz polarizada. Nossa, Zé, que fera, né? Mas depois a gente vai entender direitinho. Agora, Zé, tem mais algum pré-requisito? Tem. E esse pré-requisito também está relacionado aqui, ó, tá? Ao SOI, né? SOI. Zé, o que é esse SOI? Se tem SOA, SOI, o que é isso, Zé? Então, aqui você tem as substâncias ópticas inativas. Tá? Ou opticamente inativos. Ah, então, Zé, qual que é a diferença nesse caso? São as que não desviam o plano de vibração de luz polarizada. É o inverso da de cima, tá? Então, são as substâncias que não desviam o plano de vibração da luz polarizada. Nossa, Zé, que fera então, hein? Fera. Só que além disso, nós temos mais alguma coisa aqui que nos chama atenção? Temos. Seria. Nós teríamos aqui as substâncias que nós chamamos de substâncias dextrógenas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Substâncias, vamos chamar dextrógenas, tá? O que seria isso, Zé? São substâncias que desviam o plano da luz polarizada para a direita. Vamos colocar assim, ó. São substâncias que desviam o plano da luz polarizada para a direita. Então, Zé, eu vou ter aquela que desvia para a esquerda também? Vai. Para a gente colocar devagar, para a gente pegar. Então, você vai ter aqui as substâncias que a gente vai chamar de substâncias levógiras. Então, qual que é a diferença? A diferença é que aqui, no caso, você vai desviar o plano, tá? Da luz polarizada para a esquerda. Vou fazer assim já, ó. A gente já está caminhando para o fim da aula. Tem que entrar na outra sala exatamente 9h30, no nono ano. Então, olha só. Para a esquerda, tá? Nossa, então isso aí é facinho, né? Tudo facinho. Agora, e o ISA? Eu tenho uma outra condição? Tem. Então, qual que é a condição que eu vou ter aqui? Tá? Vamos chamar de condição aqui, ó. São substâncias com um carbono assimétrico, pelo menos. Vamos lá, mais. Substâncias com um carbono quiral assimétrico. Ou, vou colocar de novo aqui para você ir rememorando aquilo que você já aprendeu em algum lugar lá na sua vida. Então, olha, toda substância
tá? Que apresenta um carbono assimétrico, o que acontece? Tem dois isômeros espaciais, tá? Tem dois isômeros espaciais. Quais são esses isômeros, então, Zé? Você vai ter sempre aqui, ó, um que a gente chama de destrógeno, tá? Que está para a direita, e um levógeno, que nós vamos chamar. Zé, então, para a gente fechar essa parte, dá para você colocar um exemplo aí para a gente ver aí com uma forma mais coesa? Era aí que eu vou tentar achar aqui um pequeno exemplo para vocês aqui, para a gente já enxergar esse detalhe aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos colocar aqui para a gente fechar essa aula, para a gente continuar na sexta-feira. Vou colocar aqui o ácido, que a gente chama aqui de ácido lático. Deixa eu colar aí para vocês. Muito bom, não, mas dá para você ver aí, tá? Então, a primeira coisa que você detecta aqui é que esse carbono realmente ele é assimétrico, tá? Aí você vai falar assim, mas Zé, onde fica aqui? Ó? Ele pode ter a luz, pode polarizar ele para a direita ou para a esquerda, tá? Tá, pode. A gente vai ver isso na próxima aula. Só que você está vendo aqui que ele tem 4 ligantes distintos. Aqui você tem, então, o carbono que a gente chama de carbono quiral. Ah, mas então pode ter alteração aqui, né? Pode virar. A gente vai ver essa questão aqui na próxima aula, tá? Ele pode ser virado devido à sua condição assimétrica. Então, nós vamos ver que, na verdade, existem dois ácidos láticos. Vou colocar aqui, ó. Já que o ácido lático faz parte do lactato, aquele que está relacionado à fermentação, né? Só colocar essa observação final aqui. Então, há dois ácidos láticos espacialmente diferentes. Há dois ácidos láticos, vamos chamar assim, espacialmente diferentes. Tá? Aí aquele que a luz polarizada desvia para a esquerda, levógeno. Aquele que a luz polarizada desvia para a direita, destrógeno, tá? Então você pode chamar aqui, ó, o ácido lático, a gente vai chamar de dextrógeno, tá? E o ácido lático levógeno. Por enquanto, são bastante conceitos, né, pessoal? O que eu falei para vocês? A gente está passando o conceito primeiro da isomeria, para depois a gente entrar basicamente na isomeria, nos exercícios de isomeria. Então, a gente vai demandar um tempo com essa parte aqui de isomeria, mas no mais, assim, é tranquilo, tá? Aí, na terça-feira, eu volto com vocês com Química e Biologia. Só interromper a gravação, porque eu já tenho que entrar direto na